Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano. Pessoal, nós estamos aqui para mais uma aula de história, mas é logo mais. Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano. Pessoal, então nós estamos aqui para mais uma aula de história, certo? Então nós já estamos trabalhando aí a formação do mundo moderno. Nós já vimos sobre o Renascimento, o humanismo, nós já falamos sobre as reformas religiosas protestantes e hoje nós estamos aqui para falar sobre a reforma católica, certo? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Reforma católica ou contra-reforma. Então, pessoal, esse termo aí, reforma católica, ele é um termo utilizado pelos católicos, certo? Então eles falam reforma católica. E os protestantes, eles falam contra-reforma. Então, fica aqui só a dica, tá? Para você, caso for cobrado na sua prova, é a mesma coisa, reforma católica e contra-reforma. Vamos lá. Então vamos lá, o que foi a Contra-Reforma ou a Reforma Católica, né? Então a Contra-Reforma, ela foi a resposta da Igreja Católica às reformas protestantes. Você deve ter lembrado, né, que surgiu aí algumas reformas protestantes, né, por conta das indulgências, por conta do abuso do clero, né? Então aconteceu essas reformas protestantes, como nós vimos nas outras aulas. E aí, ó, quando que vai iniciar essa reforma católica? A reforma católica, ela vai se iniciar em 1545, certo? E aí vai finalizar em 1563. Nós chamamos também essa reforma católica Concílio de Trento, certo? Concílio de Trento, contra-reforma e reforma católica é a mesma coisa, certo? Então, coloque aí no seu caderno para que você, numa possível questão, você não erre essa questão. Então, o que o concílio, né? O que era o concílio? O concílio era uma reunião, certo? Onde se reuniam os bispos, os padres, e aí eles iriam decidir fazer uma reforma, certo? E aí o que eles decidiram nesse concílio? Primeiro, eles reafirmaram os dogmas católicos. Segundo, eles corrigiram os abusos do clero, que vocês viram lá nas aulas passadas. Muitos abusos. Eles melhoraram a formação dos padres nesse concílio. Eles vão criar também seminários, né? E fortalecer a catequese, certo? E aí também, pessoal, a igreja usou nesse período aí, né, a Inquisição, os jesuítas e o Index de livros proibidos para combater o avanço dos protestantes, certo? Então tudo isso daí, pessoal, faz parte aí da Contra-Reforma Católica ou Reforma Católica ou o Concílio de Trento. Vamos lá. Então vamos entender, né? Nós já vimos isso aqui, essa aula, mas não custa nada nós relembrarmos o que estava acontecendo, certo? Antes da Reforma Católica. Então, olha aí, antes da Reforma Católica, vai ser fundado aí em 1534 a Ordem dos Jesuítas por Inácio de Loyola. E aí, essa companhia, né, da Ordem dos Jesuítas, também nós chamamos da Companhia de Jesus. Tinha como a missão combater o protestantismo e expandir o catolicismo por meio da educação religiosa e catequese na Europa, América, Ásia e África. Pessoal, a Companhia de Jesus, ela vai ser muito importante porque vai ser a Companhia de Jesus que vai educar, né, de forma catequética os indígenas aqui no Brasil. Então é de suma importância a Companhia de Jesus aí, certo? Então vamos lá. Após a reforma, o que vai acontecer? Após a reforma, pessoal, principalmente na França, vai acontecer a Noite de São Bartolomeu, né? Você deve ter estudado já aí a Revolução Francesa,
certo? Então, tudo isso aqui faz parte também da Revolução Francesa. E aí, o que que vai acontecer? Vai ser a guerra lá, né? O combate, o massacre entre protestantes e católicos, certo? E aí vai ser conhecido na história como a Noite de São Bartolomeu, onde vários protestantes vão morrer, né, pelos católicos, certo? Vamos lá, pessoal. A Inquisição ou Inquisições. Então, a Inquisição era um tribunal. O que que era a Inquisição? Era um tribunal criado para julgar e punir hereges, ou seja, pessoas que questionavam ou contrariavam a doutrina da igreja. Então, qualquer pessoa que contrariasse a doutrina da Igreja Católica nesse período aí, pessoal, o que que acontecia? A pessoa ela era levada até um tribunal e nesse tribunal ela seria julgada, né? E aí a punição dela seria enfim, nós vamos ver aqui no decorrer das aulas. Vamos lá, mais lá na frente. O que que vai acontecer? Houve vários tribunais inquisitórios. Então a Inquisição, pessoal, em si, ela já acontecia, certo? Mas o que que vai acontecer? Após as reformas protestantes, eles vão dar mais ênfase à Inquisição. Para você ter uma ideia, eu coloquei aqui as 3 principais inquisições. A Inquisição medieval, que começou lá no século XIII, a Inquisição espanhola, 1478, e a Inquisição portuguesa, 1536, que também vai atuar, pessoal, aqui no Brasil. Exatamente, vai atuar aqui no Brasil também. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, olha aí, só para você ter uma ideia aí, ó, como é que acontecia na Inquisição. A pessoa, como nós vimos aqui, era julgada, tudinho tal, e aí ela era considerada herege, certo? E aí o que que acontecia? Essa pessoa ela era queimada em uma fogueira, certo? Como herege. E essa punição era como se fosse algo para expurgar a alma dela, né? Para que ela pudesse pagar aí pelos seus pecados. Pessoas também eram aí amarradas, né, enforcadas aí, como vocês estão percebendo. O que mais? Também elas eram colocadas nessa espécie aí de punição, né, aonde se colocava água, né? Não sei se vocês podem ver essa parte aqui, ó. Se derramava água nela e aí ela morria meio por afogamento, né? Pela injeção de líquidos. Então, era bem triste, né, esse período aí. Vamos lá. As heresias, a definição dos alvos dos tribunais da fé. Então, o que que eram os alvos, né? Os alvos da Inquisição eram aqueles considerados hereges. Então, o foco da Inquisição, pessoal, era focar aí nos hereges. E quem eram esses hereges? Quem são esses hereges, né? Então, olha aí, ó, eram judeus e muçulmanos convertidos e continuavam com sua prática. Protestantes, feiticeiros, cientistas com ideias contrárias à igreja, como Galileu Galilei, mulheres acusadas de bruxaria. Então, esses eram, né, os hereges, que segundo a Igreja Católica, né, os hereges, o alvo, e segundo a Igreja Católica aí, tinha que ser punidos nesse período aí, certo? Vamos lá. O ato de fé e a tortura inquisitória. O ato de fé era uma cerimônia pública, certo? Em que os acusados, eles eram julgados, eles confessavam sob tortura, então muitas das vezes as pessoas, para cessar a tortura, acabavam confessando, né? Mas morreram muito inocentes também. E podiam ser condenados a penas severas, incluindo a morte na fogueira, como eu mostrei para vocês nas imagens anteriores. A tortura era usada como uma forma de obter confissões e salvar a alma do pecador. Então, a tortura, pessoal, na cabeça dos inquisitores, era para salvar a alma daquela pessoa. Então, dependendo da tortura que ela estava, e até mesmo ali a punição dela, aquilo ali serviria, né, segundo a cabeça dos inquisitores, para salvar a alma daquele pecador.
O fim da Inquisição. Então a Inquisição foi perdendo força ao longo do século XVIII e século XIX por causa do quê? Por causa do avanço da ciência, das ideias do iluminismo, né, do iluminismo, da separação entre igreja e Estado. Então perceba que tudo isso daqui vai ajudar de alguma forma aí a Inquisição a perder essa força, a perder esse controle, né, do povo. E aí o que, que vai acontecer? A Inquisição ela vai ser oficialmente abolida no século XIX. Porém, pessoal, ela vai deixar várias marcas na história da igreja e da Europa. Tanto que nós estamos aqui estudando a Contra-Reforma e a Inquisição por conta dessas marcas, né, que foi deixado na história, certo? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui, né? Na próxima aula nós vamos falar a respeito da monarquia, o poder da monarquia e o absolutismo, certo? E nós nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau. Fui.